Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui da Ed Cursos. E no vídeo de hoje a gente vai evoluir um pouco mais o game que a gente está desenvolvendo. Lembrando que o game que a gente está desenvolvendo a gente já fez alguns vídeos e a gente está nesse ponto aqui. Nós temos então o personagem principal, que é a cobrinha, que a gente já consegue controlar. E quando ela bate aqui na maçã, ela captura a maçã e a maçã nova aparece em outro local da tela. No vídeo anterior, a gente fez com que a cobrinha, quando ela chega ao limite da tela, ela apareça lá do outro lado e continue indo na mesma direção. Por exemplo, quando ela vai para a direita, ela chega ao limite, ela aparece lá na esquerda e continua indo para a direita. Foi isso que a gente fez na aula anterior. No vídeo de hoje, a gente vai evoluir um pouco mais o nosso jogo, mas não na questão de jogabilidade, e sim na questão do código. Aqui, uma coisa que eu quero melhorar é o seguinte. Hoje a gente tem então o personagem principal, que é a cobrinha, e esse personagem, ele tem aqui no código o eixo X dele, que seria a posição no eixo X, e a posição no eixo Y, que seria aqui a posição desse personagem no eixo Y. Além disso, o personagem também tem a direção para onde ele está indo. Por exemplo, quando ele vai para cima, a direção é cima. Quando ele vai para a esquerda, a direção é para a esquerda. E assim por diante. Para baixo, para a direita e assim por diante. O que acontece? Na programação, existem outras formas que você pode usar para ter ali essas informações. Por exemplo, personagem. Eu posso criar uma variável que vai representar o meu personagem, e essa variável ela pode ter os seus atributos. Aí começa a entrar um pouco a questão da orientação a objetos, e é isso que a gente vai utilizar agora. Então aqui no meu código, primeiro eu vou criar uma variável e eu vou chamar ela de personagem. Ela vai ser igual. E aqui no JavaScript, para eu identificar aqui, dentro dessa variável, eu vou guardar um objeto que tem as suas propriedades, eu utilizo aqui as chaves. Então, o que acontece? Dentro das chaves, eu tenho que passar agora para o JavaScript quais propriedades o meu personagem vai ter. Então, a primeira propriedade que ele vai ter é a posição no eixo X, que eu vou chamar de X. E a princípio o x dele vai ser igual eu fiz aqui em cima para calcular o valor da variável chamada personagem x. Então eu vou copiar esse cálculo e vou colar aqui. Pronto. Então agora esse meu personagem, ele é um objetinho e nesse objeto eu tenho as propriedades dele. A primeira propriedade que eu criei é a propriedade x. Então o meu objeto personagem, ele tem a propriedade x. Além dessa propriedade, eu preciso de mais uma, que é a propriedade y. Então, essa propriedade também vai receber o valor que eu tinha colocado na variável personagem y. Vou colar aqui. E a última propriedade que esse meu personagem vai ter é a direção para onde ele está indo. Então, vou colocar aqui direção. Que vai ser... Eu vou começar igual eu tinha começado aqui a variável direção. Eu vou inicializar essa propriedade assim como eu tinha inicializado a variável direção. No final eu coloco um ponto e vírgula. No JavaScript, esse ponto e vírgula aqui no final, ele não é obrigatório. Mas eu gosto de colocar sempre porque eu sou mais acostumado até com a linguagem de programação chamada Java, que nessa linguagem Java é obrigatório ter o ponto e vírgula no final. Então, por isso eu tenho esse costume. E agora o que eu posso fazer? Como eu tenho esse meu personagem que é um objeto, e dentro desse personagem eu tenho a propriedade x, a propriedade y e a propriedade direção, eu posso apagar essas variáveis que eu não estou utilizando mais. Então a variável direção, a variável personagem x e personagem y eu vou excluir. Agora eu tenho só uma variável chamada personagem e ela tem todas as propriedades referentes a esse objeto, que é o personagem. Assim o código fica mais organizado e a gente vai ver nos próximos vídeos que isso daqui vai dar uma possibilidade de a gente evoluir o nosso jogo. Deixando as variáveis espalhadas ali, fica um pouco mais difícil da gente compreender que tudo aquilo fazia parte apenas de um objeto, fazia parte desse objeto que é o personagem. Então,
É uma coisa um pouco mais difícil, um pouco mais diferente, né? Mas é uma coisa muito utilizada no mundo da programação, que é a orientação objeto. A orientação objeto, ela tem muito mais do que isso. Mas isso aqui que a gente viu é um pequeno exemplo de como criar um objeto e utilizar as propriedades desse objeto para deixar todas as informações referentes a ele tudo junto, dentro apenas de uma variável aqui. Agora eu vou varrer aqui o meu código e onde eu utilizava aquelas variáveis, eu vou passar a utilizar o meu objeto personagem. Então eu vou vir aqui embaixo. Aqui no keyPressage, a gente tem então onde ele alterava a direção. Só que agora a direção, ela não é mais uma variável. A direção, ela está dentro do meu personagem. Então para pegar e alterar a direção do personagem, eu escrevo aqui personagem, ponto, e a direção que ele está indo. Então eu vou copiar isso daqui e alterar para todas essas partes aqui onde estava se referenciando a variável direção. Pronto, continuar. Aqui novamente, onde estava se referenciando a direção, é o personagem.direção. Aqui, onde estava se referenciando ao personagem X, agora eu utilizo o personagem.x. Aqui também. Então a gente está refatorando o nosso código. Isso acontece muito no dia a dia de um programador, que é a gente parar, reanalisar o código, ver onde pode melhorar e fazer as alterações para deixar ele mais fácil de se compreender. Então, todo o lugar onde eu usava personagem X, agora vai ficar dentro, referenciando ao meu objeto personagem, a propriedade X, assim como a propriedade Y, a propriedade direção. Tudo agora está dentro apenas de uma variável chamada personagem. Eu vou fazer junto com você, eu não vou acelerar o vídeo para você ver todas as partes onde eu estou alterando. E se você quiser alterar junto, você já tem aí uma referência de onde precisa ser alterado. Então aqui que ele utilizava o personagem X, agora é personagem, ponto, a propriedade X. Aqui é personagem, ponto, a propriedade direção. Aqui é a propriedade Y. Há uma coisa um pouco ruim aqui do P5.js, que ele tem algumas limitações. Por exemplo, se eu utilizar uma IDE de programação, ela tem muitas coisas que facilitam o desenvolvimento. E já aqui no P5.js é um pouco limitado. Por isso que eu estou tendo que fazer a alteração em cada coisinha aqui. Estou tendo que ir linha em linha, ver onde é que está sendo usado, fazer a alteração uma a uma. Dependendo da IDE que você utiliza, aí você já tem alguns atalhos que podem te ajudar. Bom, eu alterei tudo que eu precisava, eu vou dar um play para ver se está rodando certinho ainda. Aparentemente continua sendo executado corretamente o nosso game. Certinho. Então agora, nesse momento, a única coisa que a gente fez foi uma alteração no código. Eu não tenho mais variáveis espalhadas que referenciavam o meu personagem. Agora eu tenho apenas uma variável chamada personagem. Essa variável, ela é um objeto que tem uma série de propriedades, identificando a propriedade X, que é a posição dele na tela no eixo X, a propriedade Y, que é a posição do meu personagem na tela no eixo Y, e a direção para onde esse personagem está indo. Tudo dentro apenas de uma variável. Isso daqui vai facilitar bastante o nosso trabalho no próximo vídeo, que a gente vai dar o próximo passo no desenvolvimento do nosso game. Espero que você tenha gostado dessa aula. Eu sei que por enquanto não deu para ver muito resultado no que a gente fez, mas isso daqui é uma coisa que a gente utiliza bastante, que é a orientação ao objeto. Você ter várias propriedades dentro de apenas um objeto, que ali nesse caso é a variável personagem. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixe seu like no vídeo, também se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos com alguém que você queira ajudar e até o próximo vídeo.